A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos iniciando as nossas leituras no segundo livro das Crônicas. Hoje nós leremos os capítulos 1, 2 e 3. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a revista atualizada. Amém? Vamos lá então? Capítulo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu de sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, e aos capitães de milhares e das centenas, e dos juízes, e a todos os príncipes, e a todo Israel, chefe dos pais. E foi Salomão a toda a congregação com ele, do alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Criat Jearim ao lugar que ele preparara, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o povo, o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e também te darei riquezas, bens e honra, a quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1400 carros e 12.000 cavaleiros, os quais pôs nas cidades dos carros junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como as figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão eram trazidos do Egito, e os mercadores do rei o recebiam em tropas, cada um pelo seu preço. E fazia subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150. Assim, por meio deles, eram para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Agora o capítulo de número 2, os preparativos para construir o templo. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E designou Salomão 70.000 homens carregadores, 80.000 que trabalhavam em pedras da montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro: como fizeste com Davi meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa que morasse, assim também faze comigo. E eis que estou para edificar uma casa, o nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para a apresentação de contínua do pão da proposição, dos holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas, e nas festividades ao Senhor nosso Deus, que é a obrigação perpétua de Israel. E a casa que estou a edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem seria capaz de edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem lhe conter? E quem sou eu que lhe edifique uma casa, salvo para queimar incenso perante ele? Mande-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saiba fazer entalhes juntamente com os sábios, e que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeiras de cedro, faias e sândalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira do Líbano, e eis que os meus servos estão com os teus servos. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. Eis que os teus servos, os cortadores, cortarem a madeira
darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. Eirão, rei de Tiro, respondeu, por escrito que enviou a Salomão, dizendo, porque o Senhor tem amado o seu povo, te constituiu rei sobre ele. Disse mais Irão, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, e que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique a casa do Senhor para o seu reino. Agora, pois, envio um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi o homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino e em carmesim. Ele é hábil para toda a obra de buril e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu Senhor, teu pai. Agora, pois, meu Senhor, mande para os seus servos trigo, cevada, azeite e vinho, de que falou, e nós cortaremos tanta madeira do Líbano quanto for necessária, e trazemos em jangadas pelo mar até Jope, e tu farás chegar a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo que contara Davi seu pai, e acharam-se 153.600, e designou eles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Agora o capítulo 3 vai tratar da construção do templo propriamente dito. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar em que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no segundo dia, no quarto do seu reinado, no ano quarto do seu reinado. Estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus, e o comprimento em côvados, segundo a primeira medida, era de 60 côvados e a largura de 20 côvados. O alpendre que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, a segunda a largura da casa, a altura era de 120, e por dentro revestiu de ouro puro. A casa grande forrou com madeira de cipreste, e então revestiu com ouro fino, e fez sobre ela entalhes e folhas de palmeiras e correntes. Também a casa adornou de pedras preciosas e ouro, e era o ouro de Parvaim. Também na casa revestiu com ouro as vigas, os umbrais, as paredes e as portas, e esculpiu os querubins nas paredes. Fez também um lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e também a largura de 20 côvados, e revestiu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro, e os cenáculos cobriu de ouro. Também fez um lugar santíssimo, 2 querubins de obra móvel, que cobriu de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, e as asas de um deles de 5 côvados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados, que tocava a asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, que tocava a parede da casa, e também a outra asa de 5 côvados, que tocava a outra asa do outro querubim. E as asas destes querubins estavam estendidas de 20 côvados, e eles também estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a parede. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e mandou bordar nele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, de balaústre, que estava sobre cada uma, e era de 5 côvados. Também fez correntes, como no oráculo, e pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, os quais pôs entre as correntes. E levou as colunas diante do templo, para a direita e para a esquerda, e chamou o nome da daqui estava na direita, Jaquim, e o nome da que estava à esquerda, de Boaz. Então, meus irmãos, o segundo livro das Crônicas começa aí com o reinado de Salomão e também os preparativos para a construção do templo e do palácio do rei. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.